Bom, pessoal, para a nossa questão número 1, vamos ver esse exemplo aqui. Uma superfície tem um vetor área dada por A igual a 2I mais 3J metros quadrados. Qual deve ser o fluxo de um campo elétrico uniforme através dessa área se A, o campo elétrico for 4I newtons por coulomb e B, o campo elétrico for 4K newtons por coulomb? Como é que a gente vai fazer? Como o vetor campo elétrico é constante e a área é plana, então o fluxo elétrico vai ser dado pela seguinte expressão. Fluxo elétrico vai ser o produto escalar do vetor E pelo vetor área. Só isso. Então, fluxo Olá, pessoal, vamos ver hoje a nossa primeira questão. Questão 1. Uma superfície tem o vetor área dado por A, o vetor área, igual a 2I mais 3J metros quadrados. Qual deve ser o fluxo de um campo elétrico uniforme através dessa área se A, o campo elétrico for igual a 4I newtons por coulomb e B é igual a 4K newtons por coulomb. Então aqui a gente tem dois campos elétricos e a área de uma superfície, o vetor área de uma superfície. Vamos ver o valor do fluxo para cada um desses campos elétricos aqui. Como o vetor campo elétrico é constante, não tem nenhuma variável aqui, e a área é plana, então o fluxo elétrico vai ser dado pela seguinte expressão. Fluxo elétrico vai ser igual ao produto escalar do campo, do vetor campo elétrico pela área. Só isso. Então o que a gente tem que fazer agora é multiplicar esses dois vetores aqui. Então a gente vai ter que o fluxo elétrico vai ser igual ao meu primeiro vetor área da letra A, 4I,
4i, escalar o vetor área, que é 2i mais 3j. Mais 3j. Então está aqui. Quatro i vezes 2i. 4 vezes 2. Vou fazer aqui bem simplificado. E agora a multiplicação dos vetores unitários. I, escalar I. Mais 4 vezes 3. I, escalar J. Vamos lá. Quatro vezes 2, 8. I vezes I, isso aqui vai dar 1. Mais 4 vezes 3, 12. Agora, I vezes J, como os vetores são diferentes, esse produto aqui vai dar 0. Então, nosso fluxo vai ser igual a 8 newtons metros quadrados por coulomb, certo? Isso aqui é só multiplicação escalar de vetores. E para a letra B, o campo elétrico é 4K. Então vamos lá, letra B. Mais uma vez, o fluxo é igual ao vetor campo elétrico escalar o vetor área. Então, nós temos para campo elétrico o vetor 4K escalar 2i mais 3j. Eu coloquei vetor, mas é K, acento circunflexo. Então, a gente vai ter o 3 vezes 2 e K escalar I, mais o 3 vezes 3, K escalar J. Então,
3 vezes 2, 6. Como os vetores unitários são diferentes, isso aqui vai dar 0. 6 vezes 0, mais 3 vezes 3, 9. Diferentes também, vezes 0. Então, nesse caso aqui, o fluxo através dessa área é 0. E com isso nós encerramos a nossa questão 1 de hoje. Um abraço, pessoal. Olá, pessoal. Vamos ver hoje a nossa primeira questão. Questão 1. Uma superfície tem o vetor área dado por A, o vetor área, igual a 2i mais 3j metros quadrados. Qual deve ser o fluxo de um campo elétrico uniforme através dessa área se A, o campo elétrico for igual a 4i newtons por coulomb e B é igual a 4k newtons por coulomb. Então aqui a gente tem dois campos elétricos e a área de uma superfície, o vetor área de uma superfície. Vamos ver o valor do fluxo para cada um desses campos elétricos aqui. Como o vetor campo elétrico é constante, não tem nenhuma variável aqui, e a área é plana, então o fluxo elétrico vai ser dado pela seguinte expressão. Fluxo elétrico vai ser igual ao produto escalar do campo, do vetor campo elétrico, pela área. Só isso. Então o que a gente tem que fazer agora é multiplicar esses dois vetores aqui. Então a gente vai ter que o fluxo elétrico vai ser igual ao meu primeiro vetor área da letra A, 4i, escalar o vetor área, que é 2i mais 3j. Mais 3j. Então está aqui. Quatro i vezes 2i. 4 vezes 2. Vou fazer aqui bem simplificado. E agora a multiplicação dos vetores unitários. I escalar I. Mais 4 vezes 3. I escalar J. Vamos lá. Quatro vezes 2, 8. I vezes I, isso aqui vai dar 1. Mais 4 vezes 3, 12. Agora, I vezes J, como os vetores são diferentes,
esse produto aqui vai dar zero. Então, nosso fluxo vai ser igual a 8 newtons metros quadrados por coulomb, certo? Isso aqui é só multiplicação escalar de vetores. E para a letra B, o campo elétrico é 4K. Então vamos lá, letra B. Mais uma vez, o fluxo é igual ao vetor campo elétrico escalar o vetor área. Então, nós temos para campo elétrico o vetor 4K escalar 2i mais 3j. Eu coloquei vetor, mas é K, acento circunflexo. Então a gente vai ter o 3 vezes 2 e K escalar I, mais o 3 vezes 3, K escalar J. Então, três vezes 2, 6. Como os vetores unitários são diferentes, isso aqui vai dar 0. 6 vezes 0, mais 3 vezes 3, 9. Diferentes também, vezes 0. Então, nesse caso aqui, o fluxo através dessa área é 0. E com isso nós encerramos a nossa questão 1 de hoje. Um abraço, pessoal. Olá, pessoal. Vamos ver hoje a nossa primeira questão. Questão 1. Uma superfície tem o vetor área dado por A, o vetor área, igual a 2i mais 3j metros quadrados. Qual deve ser o fluxo de um campo elétrico uniforme através dessa área se A, o campo elétrico for igual a 4i newtons por coulomb e B é igual a 4K newtons por coulomb? Então aqui a gente tem dois campos elétricos e a área de uma superfície, o vetor área de uma superfície. Vamos ver o valor do fluxo para cada um desses campos elétricos aqui. Como o vetor campo elétrico é constante, não tem nenhuma variável aqui, e a área é plana, então o fluxo elétrico vai ser dado pela seguinte expressão. Fluxo elétrico vai ser igual ao produto escalar do campo, do vetor campo elétrico, pelo
pela área. Só isso. Então, o que a gente tem que fazer agora é multiplicar esses dois vetores aqui. Então, a gente vai ter que o fluxo elétrico vai ser igual ao meu primeiro vetor área da letra A, 4i, escalar o vetor área, que é 2i mais 3j. Mais 3j. Então está aqui. Quatro i vezes 2i. 4 vezes 2. Vou fazer aqui bem simplificado. E agora a multiplicação dos vetores unitários. I escalar I. Mais 4 vezes 3. I escalar J. Vamos lá. Quatro vezes 2, 8. I vezes I, isso aqui vai dar 1. Mais 4 vezes 3, 12. Agora, I vezes J, como os vetores são diferentes, esse produto aqui vai dar 0. Então, nosso fluxo vai ser igual a 8 newtons metros quadrados por coulomb, certo? Isso aqui é só multiplicação escalar de vetores. E para a letra B, o campo elétrico é 4K. Então vamos lá, letra B. Mais uma vez, o fluxo é igual ao vetor campo elétrico escalar o vetor área. Então, nós temos para campo elétrico o vetor 4K escalar 2i mais 3j. Eu coloquei vetor, mas é K, acento circunflexo. Então, a gente vai ter
o 3 vezes 2 e K escalar I, mais o 3 vezes 3 K escalar J. Então, três vezes 2, 6. Como os vetores unitários são diferentes, isso aqui vai dar 0. 6 vezes 0, mais 3 vezes 3, 9. Diferentes também, vezes 0. Então, nesse caso aqui, o fluxo através dessa área é 0. E com isso nós encerramos a nossa questão 1 de hoje. Um abraço, pessoal. Olá, pessoal. Vamos ver hoje a nossa primeira questão. Questão 1. Uma superfície tem o vetor área dado por A, o vetor área, igual a 2i mais 3j metros quadrados. Qual deve ser o fluxo de um campo elétrico uniforme através dessa área se A, o campo elétrico for igual a 4i newtons por coulomb e B é igual a 4k newtons por coulomb. Então aqui a gente tem dois campos elétricos e a área de uma superfície, o vetor de uma superfície. Vamos ver o valor do fluxo para cada um desses campos elétricos aqui. Como o vetor campo elétrico é constante, não tem nenhuma variável aqui, e a área é plana, então o fluxo elétrico vai ser dado pela seguinte expressão. Fluxo elétrico vai ser igual ao produto escalar do campo, do vetor campo elétrico, pela área. Só isso. Então o que a gente tem que fazer agora é multiplicar esses dois vetores aqui. Então a gente vai ter que o fluxo elétrico vai ser igual ao meu primeiro vetor área da letra A, 4i, escalar o vetor área, que é 2i mais 3j. Mais 3j. Então está aqui. Quatro i vezes 2i. 4 vezes 2. Vou fazer aqui bem simplificado. E agora a multiplicação dos vetores unitários. I escalar I. Mais 4 vezes 3. I escalar J. Vamos lá.
4 vezes 2, 8. I vezes I, isso aqui vai dar 1. Mais 4 vezes 3, 12. Agora, I vezes J, como os vetores são diferentes, esse produto aqui vai dar 0. Então, nosso fluxo vai ser igual a 8 newtons metros quadrados por coulomb, certo? Isso aqui é só multiplicação escalar de vetores. E para a letra B, o campo elétrico é 4K. Então vamos lá, letra B. Mais uma vez, o fluxo é igual ao vetor campo elétrico escalar o vetor área. Então, nós temos para campo elétrico o vetor 4K escalar 2i mais 3j. Eu coloquei vetor, mas é K, acento circunflexo. Então, a gente vai ter o 3 vezes 2 e K escalar I, mais o 3 vezes 3, K escalar J. Então, três vezes 2, 6. Como os vetores unitários são diferentes, isso aqui vai dar 0. 6 vezes 0, mais 3 vezes 3, 9. Diferentes também, vezes 0. Então, nesse caso aqui, o fluxo através dessa área é 0. E com isso nós encerramos a nossa questão 1 de hoje. Um abraço, pessoal. Olá, pessoal. Vamos ver hoje a nossa primeira questão. Questão 1. Uma superfície tem o vetor área dado por A, o vetor área, igual a 2i mais 3j metros quadrados. Qual deve ser o fluxo de um campo elétrico uniforme através dessa área se A, o campo elétrico for igual a 4i newtons por coulomb e B é igual a 4K newtons por coulomb. Então aqui a gente tem dois campos elétricos e a área de uma superfície, o vetor área de uma superfície. Vamos ver o valor do fluxo para cada um desses campos elétricos aqui. Como o vetor campo elétrico é constante, não tem nenhuma variável aqui, e a área é plana,
Então, o fluxo elétrico vai ser dado pela seguinte expressão. Fluxo elétrico vai ser igual ao produto escalar do campo, do vetor campo elétrico, pela área. Só isso. Então, o que a gente tem que fazer agora é multiplicar esses dois vetores aqui. Então, a gente vai ter que o fluxo elétrico vai ser igual ao meu primeiro vetor área da letra A, 4i, escalar o vetor área, que é 2i mais 3j. Mais 3j. Então está aqui. Quatro i vezes 2i. 4 vezes 2. Vou fazer aqui bem simplificado. E agora a multiplicação dos vetores unitários. I escalar I. Mais 4 vezes 3. I escalar J. Vamos lá. Quatro vezes 2, 8. I vezes I, isso aqui vai dar 1. Mais 4 vezes 3, 12. Agora, I vezes J, como os vetores são diferentes, esse produto aqui vai dar 0. Então, nosso fluxo vai ser igual a 8 newtons metros quadrados por coulomb, certo? Isso aqui é só multiplicação escalar de vetores. E para a letra B, o campo elétrico é 4K. Então vamos lá, letra B. Mais uma vez, o fluxo é igual ao vetor campo elétrico escalar o vetor área. Então, nós temos para campo elétrico o vetor 4K escalar
2i mais 3j. Eu coloquei vetor, mas é K, acento circunflexo. Então a gente vai ter o 3 vezes 2 e K escalar I, mais o 3 vezes 3, K escalar J. Então, três vezes 2, 6. Como os vetores unitários são diferentes, isso aqui vai dar 0. 6 vezes 0, mais 3 vezes 3, 9. Diferentes também, vezes 0. Então, nesse caso aqui, o fluxo através dessa área é 0. E com isso nós encerramos a nossa questão 1 de hoje. Um abraço, pessoal. Olá, pessoal. Vamos ver hoje a nossa primeira questão. Questão 1. Uma superfície tem o vetor área dado por A, o vetor área, igual a 2i mais 3j metros quadrados. Qual deve ser o fluxo de um campo elétrico uniforme através dessa área se A, o campo elétrico for igual a 4i newtons por coulomb, e B é igual a 4k newtons por coulomb. Então aqui a gente tem dois campos elétricos e a área de uma superfície, o vetor área de uma superfície. Vamos ver o valor do fluxo para cada um desses campos elétricos aqui. Como o vetor campo elétrico é constante, não tem nenhuma variável aqui, e a área é plana, então o fluxo elétrico vai ser dado pela seguinte expressão. Fluxo elétrico vai ser igual ao produto escalar do campo, do vetor campo elétrico, pela área. Só isso. Então o que a gente tem que fazer agora é multiplicar esses dois vetores aqui. Então a gente vai ter que o fluxo elétrico vai ser igual ao meu primeiro vetor área da letra A, 4i, escalar o vetor área, que é 2i mais 3j. Mais 3j. Então está aqui. Quatro i vezes 2i. 4 vezes 2. Vou fazer aqui bem simplificado.
E agora a multiplicação dos vetores unitários. I, escalar I. Mais quatro vezes 3 I escalar J. Vamos lá. Quatro vezes 2, 8. I vezes I, isso aqui vai dar 1. Mais 4 vezes 3, 12. Agora, I vezes J, como os vetores são diferentes, esse produto aqui vai dar 0. Então, nosso fluxo vai ser igual a 8 newtons metros quadrados por coulomb, certo? Isso aqui é só multiplicação escalar de vetores. E para a letra B, o campo elétrico é 4K. Então vamos lá, letra B. Mais uma vez, o fluxo é igual ao vetor campo elétrico escalar o vetor área. Então, nós temos para campo elétrico o vetor 4K escalar 2i mais 3j. Eu coloquei vetor, mas é K, acento circunflexo. Então a gente vai ter o 3 vezes 2 e K escalar I, mais o 3 vezes 3 K escalar J. Então, três vezes 2, 6. Como os vetores unitários são diferentes, isso aqui vai dar 0. 6 vezes 0, mais 3 vezes 3, 9. Diferentes também, vezes 0. Então, nesse caso aqui, o fluxo através dessa área é 0. E com isso nós encerramos a nossa questão 1 de hoje. Um abraço, pessoal. Olá, pessoal. Vamos ver hoje a nossa primeira questão. Questão 1. Uma superfície tem o vetor área dado por A, o vetor área,
igual a 2I mais 3J metros quadrados. Qual deve ser o fluxo de um campo elétrico uniforme através dessa área se A, o campo elétrico for igual a 4I newtons por coulomb e B é igual a 4K newtons por coulomb. Então aqui a gente tem dois campos elétricos e a área de uma superfície, o vetuário de uma superfície. Vamos ver o valor do fluxo para cada um desses campos elétricos aqui. Como o vetor campo elétrico é constante, não tem nenhuma variável aqui, e a área é plana, então o fluxo elétrico vai ser dado pela seguinte expressão. Fluxo elétrico vai ser igual ao produto escalar do campo, do vetor campo elétrico, pela área. Só isso. Então o que a gente tem que fazer agora é multiplicar esses dois vetores aqui. Então a gente vai ter que o fluxo elétrico vai ser igual ao meu primeiro vetor área da letra A, 4I, escalar o vetor área, que é 2I mais 3J. Mais 3J. Então está aqui. Quatro I vezes 2I. 4 vezes 2. Vou fazer aqui bem simplificado. E agora a multiplicação dos vetores unitários. I escalar I. Mais 4 vezes 3. I escalar J. Vamos lá. Quatro vezes 2, 8. I vezes I, isso aqui vai dar 1. Mais 4 vezes 3, 12. Agora, I vezes J, como os vetores são diferentes, esse produto aqui vai dar 0. Então, nosso fluxo vai ser igual a 8 newtons metros quadrados por coulomb, certo? Isso aqui é só multiplicação escalar de vetores. E para a letra B, o campo elétrico é 4K. Então vamos lá, letra B.
Mais uma vez, o fluxo é igual ao vetor campo elétrico escalar o vetor área. Então, nós temos para campo elétrico o vetor 4K escalar 2i mais 3j. Eu coloquei vetor, mas é K, acento circunflexo. Então, a gente vai ter o 3 vezes 2 e K escalar I, mais o 3 vezes 3, K escalar J. Então, três vezes 2, 6. Como os vetores unitários são diferentes, isso aqui vai dar 0. 6 vezes 0, mais 3 vezes 3, 9. Diferentes também, vezes 0. Então, nesse caso aqui, o fluxo através dessa área é 0. E com isso nós encerramos a nossa questão 1 de hoje. Um abraço, pessoal. Olá, pessoal. Vamos ver hoje a nossa primeira questão. Questão 1. Uma superfície tem o vetor área dado por A, o vetor área, igual a 2i mais 3j metros quadrados. Qual deve ser o fluxo de um campo elétrico uniforme através dessa área se A, o campo elétrico for igual a 4i newtons por coulomb e B é igual a 4k newtons por coulomb. Então aqui a gente tem dois campos elétricos e a área de uma superfície, o vetor área de uma superfície. Vamos ver o valor do fluxo para cada um desses campos elétricos aqui. Como o vetor campo elétrico é constante, não tem nenhuma variável aqui, e a área é plana, então o fluxo elétrico vai ser dado pela seguinte expressão. Fluxo elétrico vai ser igual ao produto escalar do campo, do vetor campo elétrico, pela área. Só isso. Então o que a gente tem que fazer agora é multiplicar esses dois vetores aqui. Então a gente vai ter que o fluxo elétrico vai ser igual ao meu primeiro vetor área da letra A, 4i, escalar o vetor área, que é 2i mais 3j.
2i mais 3j. Então está aqui. Quatro i vezes 2i. 4 vezes 2. Vou fazer aqui bem simplificado. E agora a multiplicação dos vetores unitários. I escalar i. Mais 4 vezes 3. I escalar j. Vamos lá. Quatro vezes 2, 8. I vezes i, isso aqui vai dar 1. Mais 4 vezes 3, 12. Agora, i vezes j, como os vetores são diferentes, esse produto aqui vai dar 0. Então, nosso fluxo vai ser igual a 8 newtons metros quadrados por coulomb, certo? Isso aqui é só multiplicação escalar de vetores. E para a letra B, o campo elétrico é 4K. Então vamos lá, letra B. Mais uma vez, o fluxo é igual ao vetor campo elétrico escalar o vetor área. Então, nós temos para campo elétrico o vetor 4K escalar 2i mais 3j. Eu coloquei vetor, mas é K, acento circunflexo. Então a gente vai ter o 3 vezes 2 e K escalar I, mais o 3 vezes 3, K escalar J. Então, três vezes 2, 6. Como os vetores unitários são diferentes, isso aqui vai dar 0. 6 vezes 0, mais 3 vezes 3, 9. Diferentes também, vezes 0.
Então, nesse caso aqui, o fluxo através dessa área é zero. E com isso nós encerramos a nossa questão 1 de hoje. Um abraço, pessoal.